Bom, vamos falar sobre técnicas de biologia molecular. Um livro escrito por Arnaldo Zarra. Arnaldo Zarra é licenciado em História Natural pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Concluiu o doutorado em Ciências Biológicas e Bioquímica pela Universidade de São Paulo em 1981. Com parte do trabalho realizado no Max Planck, um instituto na Alemanha. Atualmente é professor titular do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia no Instituto de Biociência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua também como líder de grupo de pesquisa no Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Publicou 132 artigos em periódicos especializados e 12 capítulos de livros. Orientou 30 estudantes de doutorado e 30 estudantes de mestrado nas áreas de biologia celular e molecular, bioquímica e genética. Além disso, orientou 13 trabalhos de conclusão de cursos de graduação em ciências biológicas e biotecnologia. Atua também na área de biologia molecular, principalmente em estudos de organização gênica, regulação da expressão e estudos genômicos. Pronto. Bom, introdução às técnicas de biologia molecular. No início da década de 70, uma nova maneira de analisar e explorar as principais moléculas constituintes de uma célula começou a ser praticada. Essas metodologias inovadoras foram chamadas de tecnologia do DNA recombinante. E devido a elas, genes específicos puderam ser isolados em quantidade, modificados e reintroduzidos em células e organismos. A manipulação de ácidos nucleicos in vitro depende inicialmente da disponibilidade de enzimas que possam cortar, ligar e replicar o DNA ou transcrever de ordem reversa o RNA. Bom, as enzimas utilizadas na biologia molecular. Enzimas de restrição. As enzimas de restrição, também chamadas de endonucleases de restrição, reconhecem uma sequência de bases específicas da hélice dupla do DNA e cortam ambas as fitas da hélice em lugares determinados. Elas são indispensáveis na análise da estrutura dos cromossomos, no isolamento de genes e na criação de moléculas novas de DNA que podem ser clonadas. Pronto. Bom, os sítios de clivagens ou os sítios de restrição é a dupla simetria rotacional, isto é, a sequência de reconhecimento do palindrômica, e os sítios de clivagem são simetricamente posicionados. Pronto. Bom, DNA ligase. Para a clonagem de um determinado segmento de DNA, as enzimas de restrição mais utilizadas são aquelas que geram fragmentos com extremidades de fitas simples complementares de até 4 nucleotídeos de comprimento que possuem afinidade de uma pela outra e são denominadas extremidades coesivas. Fragmentos de DNA contendo extremidades coesivas complementares podem ser unidas pela liga de DNA ligase. Pronto. Bom, enzimas de modificação do DNA. Existem inúmeras enzimas que modificam as moléculas do DNA pela ação ou remoção de grupamentos químicos específicos. Pronto. Fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina é uma enzima produzida em vários órgãos, incluindo os ossos, fígado e intestino, sendo encontrada normalmente no sangue de pessoas sadias. Polinucleotídeo quinase. A polinucleotídeo quinase é extraída de células de Escherichia coli infectadas com bacteriófagos T4, que possui o gene de codificador da enzima em seu genoma. Essa enzima tem o
efeito inverso da fosfatase alcalina, adicionando grupamentos fosfatos nas extremidades 5 livres de uma molécula de DNA. A desoxinucleotídeo terminal transferase, extraída do tecido de timo bovino, adiciona um ou mais dexorribonucleotídeo às extremidades de 3-OH de uma molécula de DNA. DNA polimerases. DNA polimerases são enzimas que sintetizam uma nova fita de DNA, complementar a uma fita molde de DNA ou RNA. A polimerase 1. A DNA polimerase 1 liga a uma curta região da fita simples de uma molécula de DNA dupla. Fragmento de Clinol. Essa enzima surge na modificação da DNA polimerase 1 devido à remoção de sua porção com atividades nucleotídicas. A enzima resultante desse processo denominada fragmento de Clinol. Bom, agora DNA polimerase termoestáveis. É uma enzima do tipo da DNA polimerase 1, extraída da bactéria Thermus aquaticus. Esse organismo vive em fontes terminais e muitas enzimas incluídas na DNA polimerase. Bom, agora vamos falar de transcriptases reversa. Transcriptases reversas são DNA polimerases RNA dependentes envolvidas na replicação de vários tipos de vírus cujos genomas são constituídos de RNA. O princípio básico da clonagem molecular. Bom, o principal resultado das amplificações da tecnologia do DNA recombinante é o isolamento e a propagação em um organismo de moléculas idênticas de DNA. Essa abordagem, chamada de clonagem molecular, envolve uma molécula de DNA recombinante, é formada pela ligação de um inserto de DNA, originando a clonagem do DNA de interesse a uma outra molécula de DNA chamada de vetor ou veículo de clonagem. Vetores de clonagem de DNA. Uma molécula de DNA necessita apresentar várias características para ser capaz de atuar como um vetor da clonagem gênica. Bom, plasmídeos. Os plasmídeos geneticamente modificados foram os primeiros vetores desenvolvidos, sendo ainda muito utilizados para a clonagem. Esses vetores plasmidais esses vetores plasmideais são derivados de plasmídeos que ocorrem naturalmente em bactérias e alguns organismos eucarióticos unicelulares, como as leveduras. Bacteriófago lambda beta vetor de clonagem. Os fagos pertencentes à categoria dos elementos genéticos móveis, por serem capazes de replicação autônoma, podem ser utilizados como vetores de clonagem. Um dos fagos mais usados como vetor em experimentos de clonagem molecular é o bacteriófago. Cosmídeos. Plasmídeos utilizados como vetores são adequados à clonagem de fragmentos de DNA, apresentando uma variação de tamanho desde poucos centenas de até 9.000 ppb. Para a clonagem de fragmentos maiores, devem ser utilizados preferencialmente os cosmídeos, que são plasmídeos bacterianos possuindo uma origem de replicação
uma marca de resistência a antibiótico ou mais sítios de clonagem e as sequências de cos de bacteriófagos, lambda. Cromossomos artificiais bacterianos. O sistema de clonagem de cromossomos artificiais, sequenciamento, técnicas de análise de genomas e produtos de transcrição em grande escala. Sequenciamento de genomas. Desde o desenvolvimento da técnica de sequenciamento de DNA por Sanger, muitos foram os avanços tecnológicos que permitem a atomização do processo. Como visto anteriormente, novas tecnologias como a de pirossequenciamento vêm sendo desenvolvidas, possibilitando mais rapidez na decifração de sequências dos genomas e um custo muito menor. Análise global da transcrição. Etiquetas de sequências expressas. As etiquetas de sequências expressas são sequências curtas de DNA de 200 a 500 ppb geradas a partir de sequenciamento das extremidades de 3 a 5 graus P. Macroarranjos e microarranjos. Macroarranjos constituem de membranas de nylon em que os segmentos de DNA gerados pela PCR são aplicados ocupando superfícies com diâmetro de 0,5 a 0,1 mm, com um espaçamento de aproximadamente 2 mm entre eles. Microarranjos consistem em milhares de sequências de DNA de aproximadamente 7,5 a 2,5 centímetros. Milhares de amostras podem ser fixadas por centímetros quadrados de uma lâmina e pode conter, por exemplo, sequências correspondentes a todos os genes que codificam as proteínas de um organismo. Técnicas de análise global de proteínas. As informações geradas pelo sequenciamento do genomas dos mais diversos organismos formaram a base para análise e interpretação da função de genes em grande escala. Eletroforeses em gel de poliacrilamida, desenvolvida por Laimley em 1970, é uma das técnicas mais utilizadas para a separação de proteínas. Eletroforese bidimensional é a separação das proteínas por eletroforese bidimensional baseada-se na focalização isoelétrica. Bom, agora vamos falar sobre o exame de PCR, que é a reação de cadeia em polimerase. Esse exame ele é baseado no material genético de qualquer patógeno. Então, assim, e como ele é feito com esse material genético? Existem dois tipos de ácidos nucleicos e ácidos desoxirribonucleicos, conhecidos como DNA e RNA. Eles têm a função de codificar genes, portanto são chamados de material genético. A estrutura da molécula de DNA foi deduzida por James Watson e Francis Crick em 1953. E em 1962 eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina por sua brilhante combinação. O DNA é um composto orgânico que contém as informações fundamentais para o desenvolvimento das células e dos vírus. Sua função é armazenar instruções essenciais para a construção de proteínas necessárias ao correto funcionamento do organismo. E é no DNA também que estão contidas as instruções para a síntese das moléculas de RNA. O que é o gene? O gene é um segmento da molécula de DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA e devido a tal especificidade que este pode ser
utilizados como alvo para exames de doenças infecciosas, oncológicas e estudos genéticos. A metodologia da reação de polimerase, do PCR. O PCR tem sido amplamente utilizado nas mais diferentes áreas da pesquisa biológica. Bom, a metodologia molecular rápida e sensível, principalmente para a detecção de doenças infecciosas, virais e bacterianas. Isso permite um diagnóstico mais consistente em menor tempo, utilizando um tratamento personalizado e proporcionando recuperações em tempo reduzido. Essa PCR foi desenvolvida nos anos 1980. Consiste basicamente na amplificação in vitro de uma região específica do DNA, de tamanho e sequência definidos, a partir de uma pequena quantidade de um molde de ácido nucleico, no intuito de aumentar o número de cópias deste, a fim de produzir material suficiente para as diversas análises. O processo é rápido e permite também a detecção de múltipla de sequências em alvo em uma mesma reação. Tornou-se extremamente importante em laboratórios de diagnóstico e pesquisas devido à sua capacidade de detectar vários patógenos. Bom, e qual a importância desse exame de PCR, digamos, na Covid-19? É porque durante o PCR, elevadas temperaturas separam as moléculas de DNA em duas cadeias simples, permitindo então a ligação de oligonucleotídeos iniciadores, os primers, também em cadeias simples e geralmente constituídas por 15 a 30 nucleotídeos, obtidos por síntese química. Então, os dois pares dos primers são acrescentados na reação. Se a determinada sequência estiver presente na amostra, ela será multiplicada milhares de vezes, podendo assim configurar uma reação positiva. Nesse caso, fez a detecção do vírus da Covid-19. Pronto.